Obrigada pela linda mensagem, Ellen. Muito obrigada. Bom, nós vamos passar então. Antes de passar para Carlos e Vânia, só um recadinho. A Júlia colocou o WhatsApp dela aí no grupo. Esqueci de dizer para quem está aqui com a gente pela primeira vez que o número do WhatsApp da Júlia está ali no chat, tá? Vamos lá então, a mensagem principal da nossa noite com Carlos Wieser e Vânia Martins. É com vocês. Estimados amigos, estimadas amigas, é uma alegria para mim e para a Vaninha estar com vocês nessa noite. Duas boas-vindas ao amigo Sidney Cardoso e também a Cláudia, que estão conosco pela primeira vez, e dou os parabéns para a paranaense Ellen Cruz Machado, pela belíssima mensagem que tocou nosso coração e inspirou a todos. O versículo da Bíblia que eu escolhi para compartilhar com vocês hoje, de certa forma, está até alinhado com o que a Ellen citou. Se encontra em Mateus 18:20. Eu vou pedir para nossos assistentes colocarem no chat. E o que diz lá em Mateus 18:20? Quando duas pessoas, ou três ou mais, estiverem unidas no meu nome, ali estarei eu entre elas. Então, posso dizer com toda certeza que o Salvador Jesus Cristo está unido conosco nesse exato momento, porque nós estamos unidos em nome dele, conforme falou a Ellen, e nós convidamos o Salvador para fazer parte do nosso estudo. Mas esse versículo não se limita ao estudo bíblico. Ele é um versículo que tem aplicação em todos os aspectos da nossa vida, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja na vida de relacionamento, conforme disse a Ellen, seja na nossa vida financeira, seja nos nossos projetos empresariais, onde nós convidamos o Salvador para estar conosco, ele vai se manifestar. No mundo empresarial, existe um conceito que foi dito por Napoleon Hill. O que ele ensinou? Quando duas mentes em completa harmonia se unem para alcançar um objetivo comum, surge uma terceira mente, que seria impossível existir se cada uma estivesse tratando do assunto de forma independente e isolada. Então, o que significa isso, queridos amigos e amigas? Que existe uma riqueza no interior de cada um dos senhores e senhoras que está aqui. No seu vizinho da direita ou da esquerda, que está acima da tela ou abaixo da tela, tem uma outra riqueza. Só que quando você une essas duas riquezas, não é 1 mais 1 igual a 2. É 1 mais 1 igual a 3, 4, 5, 6. Então, quando você tem a consciência, ao mesmo tempo, você tem a disposição de trabalhar esse conceito que o Salvador já deixou registrado lá em Mateus 18:20, nós temos uma riqueza ainda maior à nossa disponibilidade. Sabe por quê? Por mais talentoso que cada um seja, a nossa capacidade é limitada. Por mais talentosa que seja a minha querida esposa, mesmo assim a sua capacidade é limitada. Agora, quando nós nos unimos para buscar uma solução e nós trazemos Deus para esse momento, ideias que eu não tive, ideias que ela não teve, vão surgir como decorrência daquela união. Mas alguém vai dizer, mas como que isso acontece? De verdade, gente, eu nem sei explicar como que acontece. Assim como eu não sei explicar por que que quando uma criancinha coloca o dedinho na tomada, ela leva um choque. A gente não sabe nem por que que leva o choque, mas leva. Então, da mesma forma, esse padrão, que alguns chamam de mastermind, outros chamam de sinergia, e o Salvador simplesmente registrou lá em Mateus 18:20 que ele vai estar conosco. Então, eu convido a todos nessa noite, tenho certeza, se eu fosse conversar de forma individual com todos que estão aqui na tela, a Thaís, a Júlia, o Fabiano, o Nilson, a Danisa, a Cássia, a Letícia, a Caroline, o Ivan, o William, o Flaviano, a Ellen, a Cláudia e o Sidney, todos que aparecem na tela. Perguntasse qual que é o problema que você gostaria de resolver. Você já ia levantar a mãozinha, tem esse problema que é sério, eu quero resolver. Então, escolha uma pessoa,
Não sei se vai ser marido, mulher, namorado, noivo, irmão, irmã, pai, mãe, avô, tio, vizinho, uma pessoa de confiança sua. E daí você vai dizer, olha, tem que ter uma conversa mais reservada, uma conversa diferente. Conversas importantes a gente não faz no corredor, a gente reserva um espaço de tempo especial para tratar daquele assunto específico. E ali a gente faz o exercício de brainstorm. Você sabe o que é brainstorm, gente? É quando você simplesmente coloca para fora os pensamentos sem analisar. Pega uma folha de papel como essa que a Vânia tem aqui e uma caneta e põe. Ideia número um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você não está analisando, você não está viabilizando, você não está nem censurando e nem criticando. Você só põe no papel. E daí você busca inspiração. Baseado, conforme disse a Ellen, né? Isso daqui é para o bem, isso daqui está alinhado com a vontade do Senhor, é isso daqui, de fato, eu me sinto com a bênção de Deus nesse projeto, nesse plano, nessa solução, nessa decisão. Então, eu dou testemunho para todos os amigos e amigas que estão conosco, que as decisões mais importantes que eu e a Vânia tomamos foi seguindo esse espírito de Mateus 18:20. E espero que vocês possam usar esse mesmo princípio no seu dia a dia. Eu digo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, boa noite a todos. Uma satisfação estar com vocês nessa noite para nós estudarmos um pouquinho mais sobre as Escrituras. Outro dia nós convidamos uma pessoa para fazer uma oração. E daí ela disse assim: eu tenho uma oração escrita, eu quero buscar essa oração. Ele estava buscando, daí eu disse: não, mas não é para fazer essa oração que você tem escrita. É para você fazer uma conversa com Deus, algo do coração, espontâneo. E ele fez daí uma linda oração do coração. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a oração, porque a oração é uma ferramenta de nos aproximarmos de Deus. Mas nós precisamos fazer a oração da maneira correta, de acordo com o que está escrito nas Escrituras, que Jesus Cristo nos ensinou. Então, nós temos a primeira informação aqui, nós temos em Mateus 6:7, que diz: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, o Pai Celestial não quer que a gente faça uma oração, fica repetindo aquela oração, sempre aquela mesma oração. Na verdade, o que o Pai Celestial espera é uma conversa sincera do coração para com Deus. Isso é uma oração. Quando nós falamos do coração. E como que funciona isso? Primeira coisa, nós temos que chamar o nosso Pai Celestial. Nós temos que falar o nome dele, nos dirigir a ele. Ele tem que saber que nós estamos falando com ele. Então, às vezes, as pessoas começam a oração sem falar o nome. Meu querido Pai Celestial, Pai nosso que está nos céus, meu querido Deus, como fizeram hoje aqui, como vocês acharem que vocês se sintam bem. Eu gosto de usar a palavra Pai, porque nós somos filhos de Deus. Então, quando nós usamos Pai, parece que fica mais próximo. O Senhor não fica tão longe. Então, mas cada um pode escolher aquilo que se sente bem sobre como chamar o nosso Pai Celestial, nosso Pai Celeste. Depois, ele perguntou o versículo, o primeiro é Mateus 6, tá no versículo 7. 6, 7, Fabiano. Então, daí, a segunda coisa que nós temos que fazer é reconhecer a mão de Deus na nossa vida. O Pai Celestial diz que se ofende muito com duas coisas. Quando nós não reconhecemos a sua mão na nossa vida e quando nós não guardamos os seus mandamentos. Duas coisas que ofendem a Deus. Então, Deus nos abençoa com saúde, nos dá força para trabalhar, nos dá inteligência, nos dá sabedoria, nos ajuda nas nossas decisões, nos ajuda no nosso trabalho, na nossa família, em todas as áreas. E a gente não menciona, deixa passar. Deus fez sorte minha. Não,
temos que começar a ver a mão de Deus na nossa vida. Começar a observar e, nas nossas orações, começar a agradecer. Então, nós temos que agradecer. Senhor, reconheço que hoje eu levantei animada, feliz, disposta. Foi um dia bom, devo agradecer. Ou então, Senhor, eu estava doente, eu fui curada. Nós temos que reconhecer a mão do Pai. Então, não devemos, de modo algum, deixar de reconhecer e agradecer. Então, primeira coisa é chamar o nosso Pai Celestial. Depois é demonstrar gratidão. Nem que seja por uma... Então, nós precisamos demonstrar essa gratidão. E depois nós vamos, então, fazer os nossos pedidos. Vou para o segundo período. Conversar com o Senhor sobre os nossos problemas. Tem um aberto aí. Acho que melhor levar Conseguiu? Isso. Então, nós precisamos ter essa conversa de coração para o Senhor. Senhor, daí nós podemos abrir o nosso coração. Hoje eu estou muito triste, alguém me ofendeu, eu não sei como agir, eu quero perdoar, mas não sinto o desejo de perdoar. O que for que nós tivermos que falar com o Senhor. Eu estou com muitas preocupações no meu trabalho, eu preciso realizar isso, não estou conseguindo. Nós podemos conversar com o Senhor sobre todos os assuntos. O Senhor não fez específico. Isso se pode conversar, isso não pode. Não. Nós podemos conversar com o Senhor sobre qualquer assunto. E do nosso coração, com respeito, sempre usando o Senhor em vez de você. Nós não podemos querer nos igualar ao Pai Celestial. Nós temos que lembrar que Ele é o Deus onisciente, onipotente. Ele está muito além do que nós somos agora. Então, nós não podemos tratar você na oração, nós temos que tratar o Senhor com respeito, reverência na oração. Mas termos reverência não quer dizer que nós não vamos nos aproximar de Deus, nós vamos conversar com Ele, como se estivéssemos conversando com o nosso Pai. Jesus Cristo, Ele nos deu o exemplo de uma oração que é bem conhecida pelo mundo. Ele fala lá, Pai nosso que estás nos céus. Então, Cristo usou assim que ele se referiu ao Pai Celestial. Santificado seja o teu nome. Então, ele já reconheceu o poder de Deus, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aqui ele está nos ensinando um princípio, que nós devemos também incluir na nossa oração. Senhor, a minha vontade é essa, mas eu sei que o Senhor tem uma visão muito maior de toda a minha vida, da minha vida futura, e eu sei que o Senhor pode pensar aquilo que é melhor para mim. Então, faça-se a tua vontade. Foi o primeiro item que a Ellen citou. Será que esse meu pedido está alinhado com a vontade divina? Exatamente. Às vezes não está. Às vezes o Senhor quer que a gente perdoe todas as pessoas e a gente não quer perdoar. Mas a gente pode conversar com o Senhor sobre isso. Mas nós temos que deixar que a vontade de Deus prevaleça em nossa vida. Essa é uma coisa, assim, até bem avançada, digamos assim. Permitir que Deus prevaleça na nossa vida. Mas é um princípio muito importante. Então, aqui Cristo estava permitindo, ele falando, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Daí, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa é uma oração que a gente pode pedir. Senhor, eu preciso pagar o aluguel, eu preciso fazer uma venda, eu preciso cumprir com os meus compromissos. Então, nós podemos pedir ajuda para o Senhor para abençoar a nossa vida terrena. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Então, nós podemos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas dificuldades. Mas ali fala, né? Cristo ele fez a oração perfeita, como nós perdoamos os nossos devedores. Então, Cristo, o Senhor, o Pai Celestial, ele nos ensinou que a ele pode perdoar quem ele deseja.
mas de nós é requerido que perdoemos a todos os homens. Então, às vezes a gente não está querendo perdoar. Então, a gente tem que ser humilde, falar para o Senhor, ó, Pai Celestial, eu estou com dificuldade para perdoar essa pessoa, mas, por favor, me abençoe com esse dom, o dom do perdão. Coloca isso no meu coração, que eu consiga sobrepujar esse momento. E se temos uma diferença com alguém, nós podemos orar com bênçãos na vida daquela pessoa. O nosso desejo, quando alguém nos faz o mal, é que aconteça uma coisa ruim. Tomara que ela caia, quebre o pé. É o ser natural, isso aqui é a natureza do ser humano. Já o Filho de Deus, aquele que quer fazer a vontade do Pai Celestial, não vai fazer isso. Diz, Senhor, olha, eu estou magoada, essa pessoa me magoou, mas eu quero, por favor, que o Senhor a abençoe, que ela fique em paz, que ela tenha alegria, que as coisas na vida dela que deve estar muito mal, fiquem bem. Porque geralmente aqueles que nos ofendem, que nos magoam, que nos fazem qualquer coisa contra nós, sabe o que acontece? A pessoa está tão mal com ela mesma que ela precisa descarregar. Ela encontrou você ali, ela descarrega, solta tudo em você, toda a raiva que ela tinha, mas não era raiva de você. Ela estava com raiva do mundo, da vida dela, dos problemas que ela está no momento. Então, se a gente conseguir perceber que a pessoa está mal lá, e nós orarmos em favor dela, nós vamos conseguir perdoá-la. Então, continuando a oração de Cristo, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Aqui ele fala, nos livra-nos do mal, da tentação, do Satanás. Nós podemos pedir isso para Deus, nós devemos pedir que Satanás não tenha influência na nossa casa, que não tenha influência na nossa vida, que a gente consiga vencer as tentações que acontecem na nossa vida. Então, essa é uma oração muito importante. E é uma conversa de coração para o Senhor, reconhecendo a mão dele na nossa vida. Aqui em Tiago 1,5, tem a escritura diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, todas as situações da nossa vida, nós podemos pedir a Deus. A minha filha vai ter que trocar um filho de escola, agora no meio do ano. Então, já ela me ligou. Ela disse, mãe, eu já estou orando para que Deus me inspire. E eu falei, então, é o que ela vai visitar algumas escolas amanhã. Eu disse, olha, a melhor maneira é você pedir para o Senhor é o seguinte, eu vou orar, eu vou lá amanhã, e se eu sentir paz no coração, eu ter bons sentimentos dentro daquela escola, é um sinal de que Deus está aprovando aquela escola. Agora, se não for uma coisa boa para o meu filho, que eu tenha um mau sentimento. Porque muitas das respostas que Deus nos dá é através de sentimentos no nosso coração. Então, nós podemos já combinar na oração com o Senhor. Ó, Senhor, eu estou indo lá, eu preciso encontrar uma nova escola para o meu filho, mas eu preciso sentir paz, sentir bem, sentir uma coisa boa ao entrar naquela escola. Ela já teve uma experiência que ela tinha marcado para visitar uma escola, e daí uma mãe amiga dela ligou para ela, sem ela ligar para essa mãe, e meteu a boca na escola, falou tudo de ruim. Então ela disse, não, essa aqui já não é, porque não é possível, eu estava marcando para ir lá e já recebi essa resposta tão negativa de uma mãe de um aluno. Então, nós temos que ficar atentos, como que o Senhor vai responder as nossas orações? Ele vai responder? Vai. Mas nós temos que buscar. Muitas vezes o Senhor vai mostrar para nós as coisas que nós temos que fazer para merecer a bênção. Às vezes nós queremos uma bênção de Deus, uma bênção grande, mas não queremos fazer nada. E não existe isso. Nós temos que fazer a nossa parte para receber a bênção. Então, nós temos que agir. Então,
nós precisamos buscar e não esperar que a bênção caia no céu. Por exemplo, ela precisa buscar uma escola, ela tem que visitar todas as escolas. Ela, falei, faz uma lista de todas as escolas possíveis e começa a visitar aquela que você acredita mais. Lembra da listinha, né? Tem que fazer papel e caneta. Então, aqui em Mateus 7,7 diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, nós temos que, parte de nós, irmos orar e pedir. Às vezes as pessoas querem receber todas as bênçãos e não querem nem orar. Acham difícil se ajoelhar e orar. Então, nós precisamos ficar atentos aqui, porque o Senhor quer a nossa ação, quer a nossa. O fato de eu me ajoelhar e orar, eu já estou mostrando para Deus a minha humildade, a minha necessidade da ajuda dele, a minha dependência do Pai Celestial. E ele precisa. Cristo, que estava aqui na Terra, que era um ser perfeito, o único ser perfeito que viveu aqui na Terra, ele orava constantemente. Ele se afastava lá dos apóstolos, subia a montanha, ia orar. Tem uma parte da Bíblia que fala que em determinado momento Jesus orou com mais intensidade. Eu sempre me chama essa atenção essa parte. Ou seja, ele era o Filho de Deus, era o próprio Deus na terra. Ele estava orando ao Pai. E ele ora com mais intensidade. Imagine eu e você, então. Então, porque às vezes nós fazemos a nossa oração automática. Oramos ali pelo alimento, oramos pelo dia, tal, mas tudo meio no automático. E a oração, para ela chegar aos céus, ela precisa ser feita de coração. Nós vamos parar um pouquinho, eu vou conversar com a pessoa mais importante que existe no mundo, no planeta, aqui, né, como que é, na galáxia, na nossa galáxia, a pessoa mais importante. E ela está lá ouvindo e pronta para ouvir. Porque a gente, às vezes eu quero falar com uma filha minha, eu tenho dificuldade. Ligo, ai, agora não posso, mãe, me ligue daqui a pouco, ligue daqui 10 minutos, não sei quanto, que agora depois tem que fazer isso, aquilo. A dificuldade é falar com o filho. Imagine, mas o Pai Celestial está sempre lá para nos ouvir. Então, isso é uma bênção. Nós não precisamos marcar hora, pode ser de madrugada, pode ser à noite, pode ser de manhã, pode ser qualquer horário, a hora que nós temos um tempo que a gente possa despender para orar. Ou dirigindo ou lavando a louça, né? Nós devemos fazer a nossa oração de joelho para mostrar a nossa humildade a Deus. Mas tem horas que estou dirigindo o carro, estou lá no sinaleiro parada, eu posso fazer uma oração curta ali, pedindo para Deus ajuda na minha vida. Eu estou lavando uma louça, estou fazendo coisas que não, o meu pensamento não está envolvido, e eu posso estar orando. Eu vou fazer um estudo das Escrituras, eu devo orar antes. Senhor, uma oração curtinha, pequena. Pai Celestial, por favor, eu vou começar a estudar. Fala comigo através das Escrituras. Conversa comigo, Senhor, me mostra o caminho que eu devo seguir. Oração bem curtinha. E sempre a nossa oração precisa ser encerrada em nome de Jesus Cristo. Porque aqui está em Mateus 26. Pode escrever, por favor, nossos assistentes. Mateus 26, 41. 41. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é outra, mas não mas eu já vou dar a correta, eu já vou falar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, essa aqui é referente a nós orarmos ao Senhor para que a gente não caia no pecado, para que não faça coisas que desagradem a Deus. É João 14, 13 e 14 que fala. João 14, 13 e 14. Diz assim: E tudo quanto perdirdes em meu nome, eu o farei,
para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, nós temos que pedir, orar para Deus, o Pai, em nome do Filho, em nome de Jesus Cristo. Então, encerrar a nossa oração em nome de Jesus Cristo é crucial. Gente, é muito importante. Não podemos só orar sem terminar a nossa oração em nome de Jesus Cristo. É Ele que é o nosso advogado. Muitas vezes nós não merecemos as bênçãos, mas o Senhor nos dá por causa do Filho dele, por causa de Jesus Cristo. Então, às vezes, nós não estamos merecendo a bênção, mas recebemos a bênção por causa de Cristo. Então, Ele é o nosso intercessor diante de Deus. Então, confiem. Cristo é a chave para nós encerrarmos a nossa oração, para que a nossa oração seja completa. Ah, mas no Pai Nosso ele não terminou. É porque era ele que estava orando. Então, ele já era em nome dele, ele que estava falando com Deus. Então, ele não usou. Mas lá ele disse: tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Então, por isso, nós temos que orar ao Pai em nome de Cristo. Tem pessoas que oram para Jesus Cristo. Ele não mandou isso nas Escrituras. Ele mandou orar ao Pai e orar em nome dele. Então, nós usamos para encerrar a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Agora, tem uma coisa bem, uma palavrinha, que é bem importante, que diz assim: é a nossa fé que libera o poder de Deus em nossa vida. É a nossa fé que libera o poder de Deus em nossa vida. Então, se nós fizermos uma oração, mas não acreditarmos que Deus vai ouvir e responder, já não tem resposta. A oração tem que ser acompanhada de fé. Eu vou orar a Deus porque eu tenho fé que Ele é meu Pai Celestial, que Ele ouve as orações, que Ele me socorre, que Ele me ajuda e que Ele é meu intercessor. Então, nós temos que orar com essa confiança em Deus. Já pensando que se for para o meu bem, vai acontecer. Já imaginar aquela bênção na nossa vida, porque nós temos que orar dessa maneira. Todas as bênçãos de significado eterno começam com a fé. Permitir que Deus prevaleça em nossa vida começa com a fé no fato de que Ele está disposto a nos orientar. Tudo depende da nossa fé. Nós sabemos que Cristo usou a semente da mostarda. É uma semente bem pequenininha, não sei quem já viu uma semente de mostarda, mas ela é bem pequena. Essa semente, ele fala, que se a nossa fé for do tamanho de uma semente de mostarda, nós já somos capazes de transportar um monte daqui para lá. Que montes são esses que Cristo refere? São os problemas da nossa vida. Às vezes a pessoa pensa que é um monte de terra que a gente vai transportar pelo poder mental, mas não é. É as dificuldades, os desafios que nós temos na nossa vida que vão ser removidos através da nossa fé. Então, Deus quer operar milagres em nossa vida, mas Deus não pode operar milagres sem fé. Eu tive uma amiga que ela tinha uma filhinha que tinha um problema cardíaco muito sério. Ela nasceu cardíaca e com quatro anos de idade era para ela ter feito uma cirurgia, mas os médicos, ela estava aqui em São Paulo, mas os médicos, ela estava internada, para vocês terem uma ideia, para fazer a cirurgia, mas os médicos tinham quase absoluta certeza de que se ela fizesse aquela cirurgia, ela ia morrer. Então, eles foram lá, falaram, mãe, para a mãe e para o pai lá, para essa minha amiga,
não, não vamos fazer a cirurgia nela, porque ela não vai aguentar, não vai dar certo. E daí, ela ficou mais 4 anos, quando completou 8 anos, daí ela teve que fazer a cirurgia, mesmo não dava mais. E aquela mãe perguntou, até que foi para o Carlos, que era um líder dela na igreja na época, falou assim, o que que eu faço para que Deus escute a minha oração? Daí o Carlos falou assim, a vida da tua filha depende da tua fé. Nem ele não lembra dessa experiência, mas ela garante que foi isso que ele falou para ela. Então, a vida da tua filha depende da tua fé. E aconteceu que no dia da cirurgia, que ela foi fazer essa cirurgia, ela tinha 8 anos já. Mas daí, o que que aconteceu? Essa mãe ficou o tempo todo, nessas 5 horas, 5, 6 horas que durou a cirurgia, ela ficou orando e dizendo, Senhor, eu tenho fé para que a minha filha seja curada. Senhor, eu tenho fé. Ela repetiu isso muitas vezes. Ela afirmou para o Senhor que se a filha dela dependesse da fé que ela tinha fé, que Deus poderia fazer aquele milagre. Era um milagre mesmo. E ela acabou se recuperando, hoje é uma enfermeira, casada, e tem a sua família. E daí a gente fica vendo o poder que tem a fé. Aquela mãe acreditou de que a fé era possível salvar sua filha através da fé. E foi uma cirurgia extremamente grande e perigosa. Mas o poder da fé é que faz os milagres acontecerem na nossa vida. Se nós não tivermos a fé, não vamos conseguir nada. E a gente não pode fazer uma oração pensando assim: ah, Senhor, eu acho que não vai dar certo. Eu não estou acreditando. Ou então termina a oração, isso aí não vai dar certo. Eu não vou receber, eu não vou conseguir, eu não isso, aquilo. Então você está mandando uma mensagem para o Senhor, ó, eu não acredito. Daí o Senhor não vai abençoar. Oi? A oração foi em vão. A oração daí foi em vão, pela sua falta de fé. Então, a fé é uma palavrinha tão pequena, mas é a mais poderosa de todas. Se nós queremos essa transformação, essa mudança, que as coisas aconteçam, nós temos que ter a plena fé de que vai acontecer. E se nós estamos com pouca fé, podemos pedir para Deus: Senhor, fortalece a minha fé. É que nem um homem que levou o seu filho todo doente para ser curado por Cristo, e daí Cristo perguntou se ele tinha fé. Ele falou assim: abençoa a minha incredulidade. Ele queria que Cristo desse um pouco de fé para ele, porque ele ele se sentia que estava pouca fé. Mas porque ele pediu aquela ajuda de Cristo, o seu filho pôde ser curado. Então, nós precisamos desenvolver a fé. E a fé, ela vai vindo cada vez que nós oramos com fé e recebemos e agradecemos por aquilo que nós recebemos, a nossa fé vai aumentando. Ela vai crescendo. Ela se torna a semente de mostarda bem pequenininha, mas ela se torna ramos grandes. Até as aves fazem ninhos nesses ramos. Então, nós podemos fazer com que a nossa fé cresça, aumentar a nossa fé, a nossa confiança. Cada vez que nós recebermos uma bênção, reconhecermos a mão de Deus. Começarmos a ver a mão de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Daí nós vamos sentir a bênção. Então, eu gostaria realmente de prestar meu testemunho para vocês. Que o Senhor nos dá as bênçãos que precisamos. Se nós tivermos fé, se nós orarmos de maneira correta, se nós reconhecermos a mão de Cristo na nossa vida. E, em vez de ficarmos reclamando pelas bênçãos não recebidas, nós devemos substituir a reclamação por gratidão. Começar a agradecer. Agradecer por tudo. A mão de Deus é impressionante. Pode ser um pôr do sol, um pássaro lindo que veio até nós,
algo bom que aconteceu, alguém que nos telefonou, uma amiga que temos, qualquer coisa. Se nós tivermos a reconhecer todas as coisas que acontecem de bom, o alimento dentro da nossa casa, o nosso teto, o nosso roupa, começar a agradecer tudo que temos. E daí nós vamos, em vez de ficar reclamando, ai, eu não tenho isso, eu não tenho fé, não acontece nada na minha vida. Isso aí não vai levar a nada, essa reclamação. Substitua reclamação, esqueçam, parem de reclamar e comecem agradecendo. Substitua reclamação por gratidão. Tudo, seja coisas pequenas. E aí vocês vão começar a perceber que Deus faz muito por vocês e vocês vão conseguir aumentar a sua fé. Eu tenho realmente fé em Jesus Cristo, sei que Ele é meu advogado junto ao Pai. Eu acredito piamente que Deus ouve e responde às nossas orações, que nós podemos conhecer a verdade, nós podemos compreender as Escrituras, nós podemos resolver os problemas familiares, problemas no nosso trabalho, o que for que estiver acontecendo, com a ajuda de Deus, é possível. Então, é essa a mensagem que eu gostaria de deixar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.